A poeira assenta na casa de Capricórnio. As paredes já não tremem. A luz dourada que antes dançava no ar, agora não passa de pó comum. Atena se levanta e seu rosto mostra o cansaço acumulado de uma guerra que não termina. Ela bate as mãos, limpando a armadura e procura algo. Seu báculo. Ao vê-lo, hesita. Não é mais o mesmo. A estrutura mudou, a forma é outra, mas o calor que emana é familiar. Ela o segura, fecha os olhos e sente. É seu cosmo. Mesmo alterado, ainda é ele. Atena sai da casa de Capricórnio, o céu diante dela escureceu, e lá está, a próxima casa. A que mais importa, a mais pessoal de todas. Ela respira fundo, uma lágrima escorre, mas ela não para. A missão continua. Atrás dela, os soldados de Apolo caminham, sem fala, sem vida. Parece que nem possuem alma. Agora entendo o que Apolo quis dizer. Descartáveis. A escadaria se estende até o templo de Sagitário. E no meio do caminho, algo brilha. Uma armadura, caída entre os degraus, porta um arco e uma flecha. Lembra um cavaleiro de ouro, mas sem vida, sem cosmo. Atena continua a descer. Com cada passo, seu cosmo ilumina a escadaria. Então, a armadura se move, o arco se ergue. A flecha dourada é apontada. A mira é precisa. Atena dá um passo à esquerda e a armadura a acompanha. Ela para. Ergue o queixo, comanda, em silêncio, os soldados. Eles a ultrapassam. Avançam em sua frente. Ele tem apenas uma flecha, pensa Atena. Eles são descartáveis. Tenta se convencer disso. Mas seu coração hesita. A flecha dispara, não em linha reta. Ela serpenteia, cortando o ar como um raio dourado. Atinge 1, 2, 5 soldados de Apolo. Atravessa os corpos como se fossem feitos de poeira. Flecha se vira. E então, aponta para Atena. A flecha para, a centímetros do coração de Atena. Como se estivesse cheirando algo, sentindo, avaliando. E então, ela simplesmente cai, sem força, sem destino. Atena não reage, apenas dá mais um passo, a armadura imóvel. Mas quando os soldados de Apolo se aproximam, a armadura desperta, reage. Ela não os reconhece. Claro, a flecha não era para mim, era para eles. Ela não me viu, não sentiu, não entendeu quem eu sou. Mas, por qual motivo? Atena se aproxima, estende a mão. Seu cosmo explode, denso, quente, luminoso. E ao tocar a armadura, ela se desfaz. Como poeira levada pelo tempo, ela para os soldados com um gesto. Eles entendem. A partir dali, apenas ela pode seguir. Apenas ela pode ser aceita. A deusa pisa na casa de Sagitário. O chão parece responder. O ar se aquece. Ela sente. O cosmo de ceia, como um abraço, como um reencontro silencioso. Ela caminha, cada passo, mais perto, mais forte. E então vê Ceia, sentado sobre uma coluna quebrada. Olhar para o chão. Olhos cheios de tristeza, dúvida. Ceia, diz Atena com voz melancólica. Ele não se move, mas a dor é visível. Zeus não me deu escolha. Ou era isso, ou a humanidade. Basta! Grita Ceia com a voz amarga, rasgada. Você sabe o que passamos, o que fizemos por você, Atena. E agora está ajudando um invasor? Não existe explicação para isso. Atena abaixa a cabeça. Os olhos tomados pelo choro que ela tenta conter. Como cavaleiro de ouro, devo obediência a Atena, custe o que custar. Principalmente às suas leis. Mas agora, eu como Ceia, não vou permitir que você, Saori, destrua nosso vínculo de amizade, confiança e amor. Então eu te pergunto, com quem estou falando? Com Saori ou com Atena? Ceia permanece imóvel, mas seu coração queima. Ceia, sabes o fardo que carrego, mesmo querendo viver em paz? Quando sou chamada, preciso ouvir.
diz Atena com a voz carregada de dor. Mas se queres essa resposta agora, é com Atena que estás falando. Ele não responde. Apenas abaixa a cabeça e dá um passo para o lado, como se dissesse silenciosamente: passa. Já que não há mais nenhum invasor contigo, deusa Atena, não tenho motivo para não liberar a passagem. Mas manda aqueles soldados embora. Os olhos se cruzam, cheios de lágrimas contidas. Mas não há espaço para o amor ali, apenas o dever. Atena dá o primeiro passo, passa por Ceia. Mas o momento de silêncio é rasgado por algo que nunca se sentiu antes. Um cosmo, anormal, descomunal. Ambos se viram, confusos. Que cosmo é esse? Do horizonte? Uma estrela cadente de fogo risca o céu. Seus rastros são como arco-íris quebrando o firmamento. Ela atinge a casa de Sagitário com violência. Uma explosão gigantesca. O santuário inteiro sente. Ceia grita, apontando a flecha com ira. Quem ousa invadir a minha casa? A fumaça densa é cortada por uma presença imponente. Até que enfim nos conhecemos, Ceia de Sagitário, o herói da deusa Atena. Ouvimos muito de ti no Olimpo. O vulto surge, brilhante. A luz parece dançar ao seu redor. Eu sou Éter de Aterion, o anjo celeste da luz superior. Fui mandado para questionar-te, Atena. O que houve com Apolo? O seu cosmo desapareceu. Atena dá um passo à frente. O cosmo dela explode, denso, quente. Fora derrotado, por não me ouvir. Éter arregala os olhos, surpreso. Não é possível. Então, os cavaleiros de Atena podem mesmo derrotar um deus? Ceia encara o novo inimigo com firmeza. Um anjo celeste. Imaginei que vocês não vinham para lutar. Mas seu corpo já assume postura de combate. Éter baixa os olhos com um sorriso de desprezo nos lábios. Nós não somos feitos para lutar. Mas isso não significa que não sabemos. Ou que não temos poder. Minha missão é questionar Atena. Atena dá um passo à frente. Sua voz é firme, mas pacífica. Tenho um dever a cumprir. Peço, Éter, deixe-me passar. Mas o cosmo do anjo começa a se erguer. Azul, frio, inquietante. Como se o ar ao redor congelasse em tensão. Deusa Atena, não permitirei que saia daqui, até resolver suas pendências com o Olimpo. Ceia explode em fúria. Muito bem, Éter. Agora tenho bons motivos para te derrotar. És um invasor e ameaças a deusa Atena? Meteoro de Pegasus! O impacto do golpe atravessa o ar com fúria estelar. Éter observa, atento. Forte, mesmo para um humano. Mas Ceia não é um humano qualquer. Prisma da origem! Um domo de luz cósmica se forma ao redor de Éter, cristalino, puro, refletindo os meteoros como espelhos de energia. Eu sou superior, Ceia, mas tenho respeito pelos humanos. Principalmente por vocês, lendários de Atena. Estudei cada um de vocês. Sei do que são capazes. Ele abre as asas. O cosmo celestial brilha como um sol divino. E agora, vais conhecer o poder de um anjo celeste. Sinta a luz da justiça. Ater, Nova! A luz explode, como uma chuva de esferas sagradas, em velocidade da luz, desintegrando tudo que é impuro, impossível de escapar. Ceia tenta resistir. Não é um único ataque, são dezenas, cada uma diferente. Ele é lançado para trás, sente dor, mas não cai. Éter observa, surpreso. Exatamente como dizem, nenhum golpe funciona duas vezes contra um cavaleiro. Ater, Nova! Mais uma vez, a destruição se repete. A explosão atinge Ceia em cheio. Seu corpo desaparece na fumaça. O ar vibra com o impacto. Éter flutua, imponente. Seu tom é gélido, quase debochado.
Vamos, Atena. Agora serei eu quem ocupará o lugar de Apolo. A missão é mais importante do que tudo, mas a fumaça se dissipa. Ceia reaparece, cambaleante, roupas rasgadas, sangue nos lábios, mas em pé, inquebrável. Já derrotei deuses antes, Éter, e seu golpe, por mais poderoso que seja, não será o fim de um cavaleiro que luta ao lado de Atena. Seu cosmo brilha, e então ele grita: agora sentirá o poder do cavaleiro de Sagitário. Flecha meteórica! Uma flecha dourada sobe aos céus, riscando o firmamento. Ao atingir o ponto mais alto, ela explode. Transforma-se em uma tempestade de meteoros e flechas de luz, cada uma carregando o poder de Pégaso e a justiça de Sagitário. Enquanto o ataque desce, ouvimos ceia em memória. Depois da Guerra Santa, eu não queria mais lutar. Despertei do coma, mas havia um vazio dentro de mim. Pedi a Saori uma nova vida. Sem deuses, sem batalhas, só nós dois. Mas ela recusou. O destino dela era o santuário. E assim, Ceia foi embora. Retornou ao orfanato. Ajudou crianças, como ele foi um dia. 10 anos se passaram. E então, ele sentiu o chamado. Voltou ao santuário. Voltou aos seus amigos. E encontrou na areia a flecha da deusa. E assim foi para o templo de Sagitário. E lá estava a armadura. Desculpe, Aiolos. Estou atrasado, mas não posso fugir do meu destino. De volta ao presente, Éter tenta desviar, mas são muitas flechas. Cosmo Ethereal! Seu corpo vira luz, intangível, intocável. Flechas passam por ele como se fossem vento. Impressionante, Ceia. Que golpe magnífico! Sinta-se lisonjeado de ver o plano etéreo diante de ti. Mas, de repente, uma única flecha o atinge no braço. Éter grita, confuso, atônito. O quê? Como? Eu estou sentindo? Ceia, firme, encara. Isso que você sente é dor, Éter, a maior força dos homens. Ela nos quebra, mas também nos levanta. E quando sentimos dor, é porque ainda estamos vivos. E vivos, podemos lutar até o fim. Trovão atômico! O ar vibra com a luz. Éter, mesmo ferido, reage rápido. Ele ativa o prisma de origem, sua barreira divina. As partículas de luz giram ao seu redor como escudos, absorvem o impacto, dissolvem parte do golpe, mas não tudo. O corpo de Éter estremece, sangra. Ele sente dor, mas permanece de pé, implacável, e usa o que sobrou da técnica contra Ceia. O prisma se desfaz e ressurge ao redor do cavaleiro. Cristais se formam como garras, prendendo Ceia em pleno ar. O quê? Não consigo me mover? Diz Ceia, surpreso. Éter flutua, ferido, mas vitorioso, ofegante, triunfante. Se eu fosse apenas um cavaleiro de ouro, já estaria no chão. Mas você caiu, Ceia. Caiu direto na minha armadilha. O prisma de origem também é uma prisão. E então ele ergue os braços. Agora, chega! Temos uma missão a cumprir. O cosmo de Éter explode. Luz da causa! Divina! Um prisma triangular surge à sua frente, perfeito como um diamante. Seu cosmo vira um raio. O raio atravessa o prisma, se decompondo. Cores surgem, como fragmentos de arco-íris, afiados como lâminas. O golpe atinge Ceia em cheio. Luz, dor, silêncio. Éter se aproxima. Sério, solene. Isso é um julgamento. Cada cor dessa luz atinge sua alma e revela sua verdade. Quanto mais impuro o coração, mais o golpe dói. Ceia cai. Seu corpo estremece. O sangue escorre. E seus olhos quase se apagam. Atena se aproxima. Mas Éter se ajoelha à sua frente. Deusa Atena, perdoe-me, mas não posso mais perder tempo. Sua missão é nossa missão. Éter se levanta. Olha uma última vez para Ceia. Depois dá as costas. Atena hesita e o segue. Mas então, uma voz ecoa, fraca, ferida, determinada.
E espera! É Seiya! O Cavaleiro de Sagitário ainda não caiu. Éter, você desacreditou dos meus cavaleiros, diz Atena, firme, olhando Seiya se levantar. Seu golpe é poderoso, mas você o lançou contra a única pessoa que jamais deveria. Seiya tem o coração mais puro que eu já conheci. Seiya respira fundo, firme, mesmo ferido. Meu coração, minha vida inteira, foi entregue à humanidade, à paz e ao amor. Se houvesse qualquer injustiça dentro de mim, eu já estaria morto. Éter recua um passo, em silêncio. Seu olhar vacila entre incredulidade e admiração. Mas Seiya não para. Ele avança, determinado. Eu não queria usar essa técnica contra você, Éter. Mas não tenho escolha. Preciso proteger a minha casa, cumprir minha missão. Isso é ser um cavaleiro de Atena. Seu cosmo explode. O arco dourado surge, mais brilhante do que nunca. De trás da armadura, Seiya puxa a flecha sagrada, reluzente, forjada com a bênção da própria deusa. Essa é a flecha da justiça, criada para proteger o amor e o equilíbrio na terra. A invasão ao santuário quebrou essa balança. O cosmo de Seiya atinge o ápice. Queime meu cosmo! Direcione esta flecha para a justiça de Atena. Flecha sagrada! A flecha rasga o ar como um relâmpago dourado, deixando um rastro vermelho em chamas. Na ponta, o cristal pulsa como um coração divino. Éter se espanta. Não, Seiya! Espera! Mas já é tarde. A flecha atinge seu peito. Éter cai de joelhos. Luzes prismáticas brilham ao seu redor. Me perdoe, deusa Atena, diz Éter com a voz falhando. Tenha orgulho dos seus cavaleiros. Meu maior sonho sempre foi ser um deles. Foi uma honra lutar ao seu lado. Atena corre até ele, se ajoelha, toca seu ombro com carinho e fecha os olhos. Nunca me esquecerei disso, Éter. Nunca. E então, o corpo de Éter se desfaz em partículas de luz, como um prisma que retorna ao cosmos. Atena, ainda olhando para o céu. Seu olhar repousa no brilho que Éter deixou ao partir. Por um instante, o silêncio toma conta da casa de Sagitário. Seiya se aproxima. Sua presença tenta confortar, mas Atena sente o peso da perda. Mesmo um inimigo, quando morre com honra, toca o coração de uma deusa. Ela caminha com determinação, mas ainda com dor. Seiya, eu preciso continuar. Essa missão é pela humanidade. Com você ao meu lado, os outros cavaleiros não ousarão me impedir. Mas Seiya não responde de imediato. Apenas fita o horizonte, firme. Ele então fala com voz forte, mas serena. Atena, como você mesma disse, tenho uma missão. E neste momento, eu não sou mais apenas Seiya. Sou o Cavaleiro de Ouro de Sagitário. E minha missão é proteger esta casa, mesmo que seja até o fim da minha vida. Ele permanece de costas para ela, punho cerrado. Atena entende. Ali não estão mais Saori e Seiya, mas sim deusa e cavaleiro, cada um com seu dever. Ela dá um passo, depois outro, começa a deixar a casa. Atena! Seiya a chama uma última vez. Ela para, não olha para trás. Cuidado com o próximo cavaleiro. Sabes que ele é o mais experiente entre todos nós. Não permita que ninguém atrapalhe seu caminho. Atena finalmente se vira. Seus olhos carregam tristeza, mas também reflexão. Sem dizer uma palavra, segue seu caminho. A luz do sol começa a nascer novamente. Ela só então percebe quanto tempo passou ali. Uma brisa quente e seca roça o rosto, carregando um aroma denso, entre resina, ferrugem e algo venenoso. O santuário muda ao redor. A vegetação rasteira começa a surgir entre as pedras. Pequenas flores púrpuras brilham como se alertassem algo. O solo fica mais escuro, o ar mais pesado.
Um vapor esverdeado flutua rente ao chão. A arquitetura muda. As colunas agora são finas e afiadas, como ferrões cravados na terra sagrada. Símbolos desconhecidos brilham nas paredes. Um idioma antigo, perdido nas eras. E à frente, silenciosa, sufocante e imponente, a casa de Escorpião aguarda.